décimo lugar, Kuzuki Marubuzi. Ele é um genin de Konohagakure e é reputado como eterno genin e também como o genin mais forte de Konoha. Aprendeu justos do estilo água ensinado pelo próprio Tobirama Senju a formação da parede de água e técnica da bomba do dragão de água. Ele era bastante hábil utilizando essas técnicas com poucos selos de mão. Fora outros jutsus ensinado pelo terceiro Hokage Hiruzen Sarutobi. Nono lugar, Suigetsu Uzuki. Ele tem técnicas muito interessantes. Temos ele seu elemento água, hidratação, que era a principal habilidade de seu clã, que Suigetsu usava para ampliar seus músculos, e o ajudar a manipular sua espada livremente. Orochimaru fez alguns experimentos no garoto fazendo com que Suigetsu se transformasse completamente em água. Essa técnica era muito útil para se camuflar em rios, podia atravessar grandes prisões por exemplo e também após ser atingido, ele se regenerava instantaneamente. Por fim, Suigetsu usava sua pistola de água utilizando seus dedos e também como Zabuza, o garoto aprendeu o Jutsu Dragão de Água. Oitavo lugar, Zabuza Momoshi. Zabuza utilizava do seu elemento água. Temos então o seu clone de água. Esta habilidade pode fazer poucos clones, porém, é mais resistente que o clones das sombras, podendo aguentar mais golpes. Outra habilidade de Zabuza é o Jutsu Prisão de Água. Como já diz no nome, o usuário prendia seu inimigo em uma espécie de esfera. A água que aprisiona o oponente é muito difícil de se escapar, pois o líquido fica extremamente duro para querer atravessar. Porém o usuário fica um pouco em desvantagem, pois seu braço tem que ficar ocupado para manter seu jutsu de pressão, e isso o torna um pouco vulnerável. E por fim temos Jutsu Dragão de Água. Com vários sinais de mão, o usuário invoca um dragão aquático sétimo Kakashi Hatake. Sua proeza com estilo água pode colidir contra especialistas como Zabuza e ele pode executar essas técnicas sem uma fonte de água próxima. No anime, ele também pôde produzir uma névoa espessa que foi capaz de prejudicar a visão, permitindo que ele pudesse evitar genjutsu os quais ele poderia se proteger efetivamente ou completamente. Sexto lugar, Agura. Yagura era capaz de incorporar o final do gancho maior de seu bastão em seu ninjutsu de estilo água, que o permitia criar espelhos de água que podiam refletir ataques ao reposicionar o espelho da vertical para a horizontal, criando reflexos que emergem e se materializam a partir do espelho e colidem com os alvos refletidos com exatamente os mesmos ataques, sendo extremamente eficaz para neutralizar e repelir as investidas dos oponentes. No entanto, uma vez que os reflexos materializados sofrem contato, eles explodem em água. Quinto lugar, o Takata. O Takata luta usando o ninjutsu de estilo água da bolha de sabão. Ele baseia-se principalmente no série de bolha estilo, realizado através da combinação de si água com um tipo único de relíquia sopradora de bolhas. No anime, ele mostrou habilidade proficiente e conhecimento na sua aplicação normal do elemento água com façanhas como expulsando fluxos fortes de sua boca. Com seu soprador de bolhas, as bolhas de Takata têm mostrado uma propriedade explosiva como pode ser visto com seu estilo água, técnica de bolhas que se pode explodir em contato com o alvo ou ser manipulado para explodir tudo de uma vez pelo usuário. No anime, este estilo de ninjutsu é mostrado sendo muito versátil. Capaz de táticas além de simplesmente prejudicar adversários, a técnica de bolha de Takata concede uma ampla gama de opções ofensivas e defensivas em combate. Com a técnica de bolha explosiva, um exemplo de uma habilidade ofensiva, o Takata emite correntes de bolhas explosivas que detonam à vontade. O Takata também pode criar dezenas de bolhas cheias de tinta que podem imobilizar e matar oponentes instantaneamente sem deixar nenhum vestígio deles, uma outra variação ofensiva. Defensivamente, as bolhas são igualmente adaptáveis. Usando uma bolha flutuante, o Takata pode transportar e esconder-se em simultâneo. Ele também pode criar uma enorme barreira bolha para proteger a si mesmo ou seus aliados de ataques como um amuleto explosivo. O Takata também tem mostrado ser capaz de criar bolhas, sem a utilização de seu soprador de bolhas. Em um exemplo, quando a técnica de Shiranami estava perseguindo um pássaro mensageiro, o Takata bateu sua bolha flutuante e conjurou outra sob seus pés enquanto seu soprador de bolhas estava ocupado com a defesa do pássaro. Quarto lugar, Genjutsu. Ele era, sem dúvida, um shinobi imensamente poderoso ao ponto de ser o guerreiro mais forte de Kirigakure em seu tempo. Seu poder era tal que ele poderia matar o segundo Tsuchikage embora ao custo de sua própria vida. Como um membro do clã Ozuki Genjutsu usufrui da maestria em ninjutsu envolvendo estilo água, como ele pode transformar seu corpo em líquido e voltar para a forma sólida. Ele também pode usar seus dedos indicadores para disparar balas de água, que são fortes o suficiente para perfurar facilmente um clone de areia. De acordo com Gaara, Genjutsu utiliza uma água parecida com óleo, onde ele pode facilmente derrotar a areia de Gaara. Quando ele foi preso pelo amuleto de selamento, esta água molhou a areia em torno do selo, fazendo ela desmoronar, o que permitiu com que ele escapasse. Mais tarde, revelou-se que a água no corpo de Genjutsu é de fato uma mistura de óleo e água que lhe confere sua composição única. Genjutsu pode combinar a água oleosa com água comum para criar um pequeno clone de si mesmo, utilizando óleo no exterior e água no interior. Ao se mover, o clone água em seu interior aquece e produz vapor, aumentando o tamanho e a pressão no seu interior até que ele exploda. O vapor é disperso no céu, onde esfria e se torna granizo, que resfria e redimensiona o clone, fazendo o processo acontecer todo de novo. É conhecida como ninjutsu de explosão infinita pelo simples motivo de que este é um processo interminável de uma série de explosões a menos que o clone seja de alguma forma imobilizado e mantido em local fresco ao mesmo tempo. Terceiro lugar, Mei. Ela é capaz de usar a técnica de ocultação na névoa para obscurecer os movimentos de si mesma e seus aliados.
Ao converter chakra em água dentro de seu corpo, Mei pode expulsar um grande torrente de água que pode extinguir até mesmo as técnicas mais fortes de fogo e rapidamente usa a mesma água para o estilo água, técnica da bomba do dragão de água. Ela tem jutsus poderosos como a formação do pilar de água. A eficácia da técnica é vista quando a mesma foi capaz de conter as chamas provenientes do estilo fogo, grande devastação por fogo de Madara Uchiha. Segundo lugar, Tobirama Senju. Ele era o melhor usuário de Suiton, sem precisar fazer selos de mão, apenas com gestos. Podia fazer um tsunami imenso e o controlar com extrema facilidade. Ele também tinha o poderoso dragão de água, e outras técnicas como parede de água em que obviamente serve como uma barreira extremamente poderosa para se defender. Como dito antes, Tobirama utilizava sua colisão de onda, podendo fazer um tsunami imenso sem ao menos ter água por perto, fazendo com que Tobirama na época, ganhasse o apelido de Deus da Água ao primeiro lugar Kizame Ozigaki. Assim como Zabuza e Yagura, o tão famoso beiju sem cauda. Além de ter uma chakra imenso, Kizame podia fazer um rio gigantesco apenas vomitando e ainda tinha muito chakra para fazer outras técnicas. Temos eles, o Jutsu clone de água que Kizame utilizava para ajudar no combate quando estava sozinho por exemplo e até mesmo fazer com que seus clones utilizassem o Jutsu prisão de água em que Kizame prendia seus oponentes em uma esfera aquática. E por fim, temos essa meada que Kizame utilizava para comer o chakra do oponente em técnica tubarão de água. Essa habilidade é registrada de Kizame que consiste em concentrar uma grande quantidade de chakra para poder formar um tubarão de água físico para ter a capacidade de fazer estragos no oponente mordendo ou até mesmo esquartejando o inimigo.